Olá pessoal, vou apresentar aqui para vocês como... Olá pessoal, vou apresentar para vocês a utilização do nosso simulador local do movimento aparente solar. Então, ele vai chegar para você essas peças, certo? Ele vai contar com esse horizonte local e ele vai contar com esses arcos. Esse aqui é o arco do meridiano local, certo? Até meridiano local celeste, está escrito, né? Meridiano local celeste. E aí tem os três arcos do trópico do Equador celeste, do trópico de Câncer celeste e também do trópico de Capricórnio celeste. Além disso, ele vai contar com alguns referenciais que vão estar utilizando, tanto uma casa quanto um homenzinho, né? Um simulador de uma pessoa, de um referencial, de um indivíduo. Então, a montagem é bastante simples. Você vai iniciar com o nosso meridiano local. Então, o que é o meridiano? O meridiano é uma linha, imagine para uma pessoa que está aqui nesse horizonte, é uma linha que passa, que liga entre sul e norte, mas pelo céu. Então, por isso que nós posicionamos ele desta forma. Deixa eu virar aqui para ficar mais visual para quem está observando. Então, a gente tem o meridiano local e já vem com essas três cavidades onde que vai ser posicionado o Sol. É importante dizer que, de acordo com a latitude do local, esses pontos vão mudar. Se for para uma latitude zero, essa cava aqui do Equador celeste vai estar bem no zênite da pessoa. E o trópico de Capricórnio, a cava, vai estar para cá, e o trópico de Câncer vai estar para cá. Então, de acordo com a latitude, por exemplo, se for para o hemisfério norte, essas cavas vão estar voltadas para o sul. Mas esse aqui é do hemisfério sul, certo? E a maior parte dos que eu venho vendendo é para o hemisfério sul. Então, segue aqui a montagem. A montagem é bem simples, você vai simplesmente encaixar. Por exemplo, aqui nós temos o trópico de Capricórnio, vou posicionar nessa região, voltado aqui para a cava que está mais próxima do sul, ou seja, essa cavidade que está mais próxima do sul. O Equador celeste, que é esse, vai bem do meio, na cava do meio, e vai ser encaixado nesses buraquinhos aqui, próximo do oeste e próximo do leste. Pronto, já temos os dois. E, obviamente, esse trópico de Câncer, ele vai ser posicionado sempre nessa estrutura. Na estrutura aqui da cava, voltado para o ponto cardial norte. Raramente a gente pode mandar montado, raramente eu envio montado. Mas se o cliente desejar, a gente acaba já montando, deixando fixo. É legal assim, eu acho que ele solto, é legal que o professor posiciona, né, na sua sala de aula com os alunos, constrói junto com eles essa estrutura, e eles, na hora que ele desejar, ele simplesmente desacopla isso e coloca isso num armário e tal, vai ocupando aí menos espaço, ok? Pronto, está aqui finalizado no nosso simulador. Como que ele vai funcionar? Para ele funcionar, é interessante ter aqui uma lanterna, certo? Vou utilizar aqui essa lanterninha, vamos utilizar essa... É interessante ter uma lanterna. Eu tenho aqui uma lanterna de bicicleta, né? E a gente vai utilizar ele como o Sol. Aparentemente, o Sol vai estar se movimentando para esse indivíduo. Ok? Então, você, ao montar, imagine o seguinte. Quando que o Sol vai passar nessa trajetória? Nessa trajetória maior aqui do Trópico de Câncer? No dia do solstício de verão. Quando que ocorre o solstício de verão? Lá em aproximadamente 22 de dezembro. Então, em 22 de dezembro, o Sol vai nascer nessa direção, vai fazer essa movimentação ao longo do dia e vai se pôr nessa direção.
veja que a sombra dele vai mudando, certo? A sombra dele vai mudando desse referencial. O que ocorre nos próximos dias? Lembra que aqui é 22 de dezembro. Nos próximos dias, de 22 de dezembro até o próximo equinócio, que ocorre lá em 20 de março, o Sol vem pouco a pouco para cá. Então, ele vai estar nessa época aqui. Então, em janeiro ele vai passar aqui. Em fevereiro ele vai passar mais para cá. E em março ele vai estar nessa data, aproximadamente no dia 20 de março. Veja que a sombra já está voltada mais para o sul, para esse homenzinho, lá no dia 20 de março. O que ocorre nos próximos dias? Nos próximos dias, de 20 de março até a próxima marcação aqui, que é no trópico de Câncer, que será lá no dia 20, 21, 22 de setembro, depende do ano, né? Então, a cada dia o Sol vem vindo mais para cá. Então, o Sol faz um balançar, aparentemente, ao longo do ano. Como você pode ver nessa imagem que a gente vai posicionar aqui na tela. O Sol faz essa movimentação, ou seja, aparentemente, aqui é o mês de março, correto? 20 de março que eu acabei de falar. Aqui vai ser então o mês de abril, mês de maio, aí começa no mês de junho. E quando chegar no dia 20 de junho, aproximadamente, o Sol vai estar nessa faixa, fazendo essa movimentação. Olha o tamanho da sombra desse homenzinho, ao horário de meio-dia. O Sol, a iluminação para esse referencial, os raios solares vêm perpendicular, vem pouca luz, e aí vai estar na estação inverno, nessa época do ano, para esse observador. O Sol, depois dessa data, aparentemente ele vem voltando. Então, quando ele chegar aqui em 20 de junho, próximo dia 21 de junho, ele já vem um pouco para cá. E assim vai, dia após dia. Ou seja, em julho ele vai estar mais aqui. Em agosto ele vai estar mais aqui. E quando ele chegar em setembro, no dia 20 de setembro, ele vai passar novamente aqui no equinócio. E fazer a mesma tamanho de sombra, o mesmo movimento que foi lá em março, num dia de equinócio. Quando ocorre lá no dia 20 de setembro, começa para esse indivíduo, ele vai começar a vivenciar a estação da primavera. Dia após dia ocorre aqui a estação da primavera, certo? Até chegar novamente no dia 20 de dezembro, quando encerra a primavera e começa o verão. Ok? Então, no dia 20 de dezembro, o Sol novamente vai estar aqui. Eu esqueci de falar, mas depois do dia 20 de março, as pessoas que estão nessa posição, nessa latitude, vão vivenciar a estação do outono. Então, do dia 20 de março até o dia 20 de junho, aparentemente, o Sol se movimenta nessa faixa do céu, ocasionando aqui a estação do outono. Então, não é que toda estação, gente, não confundam que esse arco aqui é o arco responsável da estação verão. Não, aqui ocorre só no dia 20 de dezembro essa movimentação. No dia 22 de dezembro, 25, no dia de Natal, o Sol já não passa mais aqui, ele passa um pouquinho para cá. Ok? Um pouquinho para cá. E a cada dia ele vem vindo para cá, até chegar no dia 20 de março. E ele vai seguindo. Outono, chega aqui, começa o inverno. O inverno ele vem voltando novamente. Ok? E aí, quando chegar no dia 20 de setembro, começa aqui a primavera. Então, ele faz a cada dia uma movimentação aqui, sempre nessa faixa, entre os trópicos, na faixa intertropical. Então, ele vai passando aqui dia após dia. Ok? Isso aqui dá para a gente explicar, por exemplo, além de tudo isso que a gente já comentou, né, nós podemos também falar assim, poxa, com o que eu acabei de falar, pessoal, o dia que nós vamos ter a menor incidência de sol é mesmo no dia do solstício de inverno. No dia do solstício de inverno, lá aproximadamente dia 20, 21, 22 de junho, o sol vai ter a menor duração acima do horizonte. Só que se eu falar quais são os 3 dias,
Os 3 dias ocorrem, se for dia 20, então vai ser dia 19 de junho, dia 20 de junho e dia 21. O dia 21 e o dia 19, nesse caso, tem praticamente a mesma duração, ok? Então ele vai ter a mesma duração. Então, aquelas frases assim, poxa, nós nem chegamos no inverno, já está tão frio, cai por terra. Porque os dias antes do inverno e os dias depois que começa o inverno, da data de mudança, tem a mesma incidência solar. Ou seja, a chance, a mesma quantidade de luz solar. Ok? O que vai variar são as massas de ar, são outras intempéries, outras atividades que fazem com que a gente tenha dias com maior quantidade de frio ou com menor quantidade de frio. Ok? Então, eu espero que tenha compreendido, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários o que mais a gente poderia estar abordando nesse objeto, mas ele pode ser utilizado, né? E para vários fins, para várias atividades, para explicar como que o Sol passa nas estações do ano, certo? Então, espero que agrade, que possa ser utilizado. E terminou, desacopla novamente esses produtos, esses arcos, e aí a gente tem aqui uma utilização bem adequada desse objeto. Espero que gostem, podem deixar aí nos comentários, podem compartilhar, curtir, né? Se inscrever aí nesse canal, esse canal que a gente vai pouco a pouco reativando aqui no YouTube. Muito obrigado. Isso ficou longo. Obrigada, mas nem ficou ligado.